Excepcional escritor e roteirista, Gianluigi Bonelli não foi apenas o patriarca dos quadrinhos italianos, mas, e talvez acima de tudo, também o pai de Tex Willer. Uma lenda. Esta é a única definição possível de Tex Willer, que, publicado continuamente por mais de 70 anos, é o personagem mais longevo dos quadrinhos italianos e, junto com Superman e Batman, um dos mais duradouros dos quadrinhos mundiais. No Brasil, o personagem é publicado mensalmente de forma ininterrupta desde 1971. Nascido em 22 de dezembro de 1908 em Milão, Giovanni Luigi Bonelli estreou no mercado editorial no final da década de 20, escrevendo contos para o Corriere del Piccolo, artigos para o Jornal de Viagens Ilustrado, publicado pela Sonzogno, e 3 romances de aventura. Ele próprio se autodenominava um romancista emprestado para quadrinhos. Entre os seus modelos de narrativa, ele citava com frequência Jack London, Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, Júlio Verne e, sobretudo, Emílio Salgari, um narrador com quem Bonelli tem muito em comum, em particular a capacidade de recriar, com a força da imaginação, realidades nunca vistas pessoalmente. Era 1941 e na Europa, na Itália, a guerra estava por toda parte. Giovanni Bonelli era elegante, um atleta amante do boxe e escritor de quadrinhos, e que após ganhar gosto por seus heróis fictícios, queria tornar-se um editor. Era um passo temerário, no meio da guerra e onde ele arriscaria tudo. Sua ideia era comprar a revista com a qual colaborou por 2 anos no início de sua carreira, entre 36 e 37. Bonelli intuía ali todo um potencial futuro para os quadrinhos. Contra a opinião de sua esposa, Thea, que temia esse salto no escuro, mas, com o financiamento decisivo da sogra, que emprestou 7.000 liras para ele, ele assumiu a revista Audace, e nasceu a primeira encarnação da editora que permanece há quase 80 anos como uma das principais editoras de quadrinhos da Itália. É a história de uma editora, mas também é a história de uma família. O caminho inaugurado por Gianluigi continuou com tenacidade e determinação por mais de 50 anos. Foi renovada e consolidada com sensibilidade e intuição por seu filho Sérgio Bonelli. E hoje, na 3ª geração, é a vez de David de seguir a tradição e liderar a editora no século XXI. A história de Gianluigi Bonelli e Thea Bertazzi é a história da Itália, onde o fascismo e a guerra representam um obstáculo para os empresários e a reconstrução após o conflito é vivida como um empreendimento heróico. O fascismo apertava cada vez mais o cinto da censura e o dinheiro escasseava. Essas foram as 3 batalhas de Bonelli, sempre travadas com a esposa Thea ao seu lado. Um grupo de designers e artistas como Carlo e Vittorio Cossio, Franco Donatelli, Mario Faustinelli e Raffaele Paparella. Contra a censura do Ministério da Cultura Popular, Bonelli consegue evitar as atenções muito prementes ao Audace, vendendo como um jornal infantil e não como um gibi, termo que teria obrigado a publicação a passar por cuidadosos exames dos censores de camisa preta. Além disso, numa época em que os italianos passavam por dificuldades econômicas, o compromisso de Bonelli era lutar contra a concorrência de outras editoras de quadrinhos. E o fez inventando concursos de prêmios para os leitores, uma forma muito moderna de reter os jovens. Após a guerra, começam os anos de reconstrução, e os italianos têm muita vontade de recomeçar. E a editora fundada por Bonelli dá-lhes muitos heróis para sonhar. E é em 30 de setembro de 1948 que chega às bancas a primeira tira da série Tex. E é com Tex que os quadrinhos da Casa Bonelli ultrapassam as fronteiras da Itália e alcançam mercados em todo o mundo, da Europa à América do Sul. Enquanto isso, a editora comandada por Thea Bertazzi vê a ascensão de seu filho Sérgio, que também inicia a carreira de roteirista que o levará, em 1960, a criar uma parceria semelhante à de seu pai, com Galep, com os quadrinhos do Tex. A parceria de Sérgio será com outro gênio dos quadrinhos, Galliano Ferri, com quem dará vida ao personagem de Zagor. Foi nesse período que o estilo Bonelli se consolidou. Tex, como diversos outros quadrinhos europeus, era narrado em tiras, como os quadrinhos publicados em um jornal. Essas tiras eram publicadas em livros horizontais, de formato semelhante ao de um talão de cheques. Mas, no final dos anos 50, a Bonelli relançou as histórias originais do personagem, publicadas naquele formato horizontal, em uma publicação vertical, que reunia 3 tiras por página. Era o nascimento do que se tornaria conhecido como Bonellide, um gibi de 96 páginas, publicadas em preto e branco, mensalmente em um tamanho um pouco maior do que os das edições brasileiras, com uma história autocontida. O Bonellide se tornaria o formato típico da Bonelli e, posteriormente, dos quadrinhos italianos em geral.
Esse formato, por sua vez, repercute na própria narrativa dos gibis da Bonelli. Tex, que viu o formato nascer e talvez seja o exemplo mais conhecido de seu uso, é uma prova disso. As origens do formato do personagem, como dito, estão nas tiras de jornal, e é delas que vêm as grandes influências dos desenhistas de Tex, de Lee Falk a Milton Caniff. Essa influência se percebe no tom aventuresco das histórias, mas também na própria linguagem utilizada. Elas são desenhadas em preto e branco, de forma objetiva e realista. A narrativa é expositiva e se esforça para que você entenda a história. Também que você se sinta imerso nela. As histórias de Tex dificilmente usam recursos metanarrativos que lembram o leitor de que ele está lendo um gibi. Até mesmo a estrutura da tira foi transposta para a página. Você lê a história da esquerda para a direita, uma fila de quadrinhos por vez. A grade de quadrinhos é regular, formada por ângulos retos e dificilmente os olhos do leitor fazem um movimento diagonal. É um estilo que esconde o desenhista, que tem por principal missão não ser percebido. De novo, é possível ver nisso tanto a influência das tiras de jornal, onde os quadrinistas como o próprio Lee Falk trabalhavam com assistentes, quanto uma consequência do formato Bonelide. Os desenhistas da série, em sua imensa maioria italianos, se alternam mês a mês. Diversas edições da série mensal são simultaneamente produzidas por diversos desenhistas. O estilo visual, no entanto, permanece. Uma vez ao ano, normalmente no verão, a Bonelli publica uma edição especial, popularmente conhecida como Texone, ou no Brasil, Tex Gigante. Esse gibi tem um formato maior e é desenhado por um quadrinista convidado, que pode desenhar de forma mais adequada ao seu estilo. Grandes quadrinistas como Joe Kubert, Henrique Breccia ou George Bernet já desenharam edições de Tex Gigante. Colin Wilson, conhecido pelo seu trabalho com o famoso cowboy Blueberry, também desenhou Tex. Magnus, fantástico quadrinista italiano, demorou 7 anos para desenhar uma história que foi publicada na Tex Gigante. Mesmo Ivo Milazzo, um dos maiores quadrinistas italianos da história, conhecido por desenhar o excepcional fumete de faroeste Ken Parker, nunca desenhou uma edição da série regular de Tex. O seu estilo, consideravelmente mais ilustrativo e, por que não, lírico, não se encaixava com o da série mensal. Ele desenhou uma das edições mais famosas de Tex Gigante, Sangue no Colorado. Os anos 70 são a idade de ouro da produção de Sergio Bonelli. Ele escreve 3 séries ao mesmo tempo. Mr. No, que contava então com 200 mil exemplares por mês, Zagor, 130 mil exemplares por mês, e também Tex, para o qual escreveu cerca de 60 álbuns. Desses personagens, Mr. No talvez seja o que está mais próximo de ser o alter ego fantástico do próprio Bonelli. Ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial que fugiu para a Amazônia, onde a maior parte de suas aventuras transcorre para fugir dos horrores da guerra. O próprio Bonelli se considerava um aventureiro e visitou a Amazônia em diversas oportunidades. Ele lia Flash Gordon, Mandrake, Fantasma, Príncipe Valente. Quando tinha 10 anos na Itália, chegaram os gibis da escola franco-belga. Michel Valiant, Professor Mortimer, Blueberry, Asterix, Tintin. Quando eu tinha 12 anos, nasceu a revista Linus, e me fez conhecer Peanuts, Popeye, Jeff Hawke, Little Abner. Eu sempre li gibis de todo tipo, mas não deixava de lado os romances. Já havia descoberto Dickens, Dostoiévski, Pusat, os policiais, a ficção científica, Don Quixote e Ariosto. Mas dou um passo atrás. Aos 5 anos, tive em minhas mãos minhas primeiras revistinhas em tiras de Tex, e aos 6 encontrei na escola o filho mais novo de Giovanni Luigi Bonelli, Giorgio. E eu ainda me lembro do cheiro de tinta naquelas velhas revistinhas. O percurso em direção aos quadrinhos de Mauro Bozelli não foi linear. Depois da universidade, que abandonei quando faltavam 2 exames para o final, por razões à época muito válidas, fiz um sem número de trabalhos. Fui professor, vendedor, tradutor, bibliotecário, diretor de quadradinhos na TV e só tornei-me argumentista profissional no meio do caminho da nossa vida. A primeira participação continuada de Mauro Bozelli com a Bonelli começou na época em que Sergio Bonelli começou a publicar na Itália as revistas de Dargaud com a marca Bonelli Dargaud em 1982. Segundo Mauro Bozelli, a narrativa de Tex se liga a uma tradição literária que remonta ao nascimento da literatura e do herói narrativo. As histórias, refiro-me à ideia de base, a trama, ao modo de montar as cenas e juntar tudo, têm muita importância para o sucesso de um quadrinho, e eu sempre busco torná-las emocionantes e pouco previsíveis.
Mas, no fundo, como dizem os estruturalistas, todas as histórias escritas, impressas a partir de Homero, baseiam-se em poucas tramas base, e sempre as mesmas. Eles estão cobertos de razão. Para esses mesmos estruturalistas, as próprias personagens são simples funções narrativas, todas se equivalem, mas aqui eles são desmentidos pelos fatos. Há personagens que aos leitores parecem mais vivos que os vivos. Ulisses, Polifemo, Sherlock Holmes, os Três Mosqueteiros e Tex. E como personagem vivo, Tex deve continuar a ser ele mesmo. Não se pode efetuar alterações no padrão bonelliano. Pode-se e deve-se escrever histórias cativantes. Ponto. Assim, não haverá irmãos separados no nascimento, filhos, netos e noivas. Mas, em alguns momentos, nós nos inspiraremos em algum episódio menor da verdadeira história do Oeste, para lhe dar uma versão aventurosa e romanceada. E embora nascido na Itália, Tex não é um western spaghetti. O seu faroeste é daquele de John Ford e Howard Hawks, apesar de ter precedido muitos temas antirracistas do cinema de gênero dos anos 70. Em mais de 70 anos de vida editorial, Tex viveu todos os tipos de experiências. Apesar disso, ele é um personagem humano e agradável. Tex é um personagem que carrega em si valores e virtudes que o tornam um herói da Era de Ouro dos quadrinhos. E se pensarmos um pouco, encontramos nele as características do homem justo aristotélico, dos poldaios. Lembremos destas: sabedoria, prudência, justiça, fortaleza, coragem, liberalidade, magnificência, magnanimidade e temperança. Mesmo assim, os gibis da Bonelli e Tex, em especial, são frequentemente menosprezados. Normalmente aparecem apenas em publicações de fãs e dificilmente aparecem em meios especializados em quadrinhos, quase nunca em jornais ou revistas dirigidas ao público geral. No entanto, Tex é muito lido. Mesmo hoje em dia, a tiragem dele na Itália deve estar na casa dos 200 mil exemplares por mês. No Brasil, como dito, ele é publicado desde 71, sem falhar um mês, mesmo tendo passado por umas 4 editoras diferentes. Isso é um feito inédito para qualquer personagem que nunca foi publicado pela Abril. Tex existe na forma que um herói dos quadrinhos deve existir, como leitura.